Sabe, a vida da gente, às vezes, parece um novelo de linha que a gente passa anos tentando desembaraçar. Cada nó é uma lembrança, uma dor, uma alegria escondida. E a minha história... Bem, a minha história é um novelo que foi jogado no chão, pisado, e que eu tive que aprender a tecer de novo, com os fios que me restaram. Se você gosta de uma boa história, daquelas que mostram que a vida pode virar do avesso e do direito na mesma semana, eu convido você a ficar por aqui. Se inscreva no canal, puxe uma cadeira, que o que eu tenho para contar vai fazer você entender que nunca, mas nunca mesmo, é tarde para a gente se reencontrar. O sol de Bezerros, naquele início de tarde, parecia ter um acordo com a minha vergonha, queimar sem piedade. Cada passo que eu dava na rua de terra batida, levantava uma poeira fina que grudava no suor da minha pele. O peso na minha barriga era imenso, um volume que me desequilibrava e que, aos 63 anos, parecia uma afronta à natureza, a Deus e a todos os santos que minha mãe me ensinou a rezar. Mas o peso maior não era o dos 3 corações que batiam dentro de mim, era o peso dos olhares que me seguiam, cortantes como caco de vidro. As janelas das casas, que antes se abriam com um bom dia, Dona Rosa, agora eram frestas de curiosidade e maldade. Eu via as cortinas se mexendo, as sombras se esgueirando. O silêncio da rua era uma mentira. Ele estava cheio de cochichos que o vento teimava em me trazer aos pedaços. Velha, sem vergonha, deu o golpe do baú num menino, coitado do falecido Jerônimo, se revirando no caixão. Eu caminhava devagar, não só pela falta de fôlego, mas porque cada passo era uma batalha contra a vontade de voltar correndo para o escuro da minha casa, me esconder debaixo da colcha de retalhos e chorar até o mundo acabar. Mas eu não podia. A vergonha era um bicho que eu tinha alimentado no escuro por tempo demais, e ele tinha crescido, ficado forte, e agora ameaçava devorar o pouco que restava de mim. Hoje, eu ia matar esse bicho, ou pelo menos colocá-lo para fora de casa. Meu destino era a casa amarela, no fim da rua, a casa de Adalberto, irmão do meu falecido marido. Era lá que Manuel, o filho dele, o motivo da minha desgraça e do meu milagre, se escondia. Desde que a notícia da minha gravidez se espalhou como praga, ele não tinha mais aparecido na minha porta. Tinha me bloqueado no telefone, uma coisa que a neta da vizinha me ensinou a usar. E se me via de longe, atravessava a rua como quem vê assombração. Parei em frente ao portão de ferro, enferrujado nas pontas. Respirei fundo, o ar quente enchendo meus pulmões com cheiro de terra e de juízo final. Minhas mãos tremiam, e eu as apertei contra o tecido esticado do vestido florido, sentindo o movimento suave de uma das crianças dentro de mim. Foi como se um deles me dissesse: "Vá, mãe, estamos aqui." Empurrei o portão, que rangeu como um lamento. A família estava na varanda, tomando café. Adalberto, meu cunhado, um homem de poucas palavras e olhar duro. Sua esposa, Cida, que sempre me tratou com uma doçura que agora eu sabia ser falsa. E ele, Manuel. Ao me ver, ele engasgou com o café, os olhos se arregalando de pânico. O pavor dele era tão grande que, por um instante, senti pena. Mas a pena se desfez como fumaça, quando vi o desprezo que veio logo em seguida. "O que é que tu quer aqui, Rosalina?" A voz de Adalberto foi áspera, sem o Dona na frente. O primeiro sinal de que eu já não era mais da família. Era só um problema. Eu não olhei para ele. Meus olhos estavam fixos em Manuel, que se encolhia na cadeira como um bicho acuado. "Eu vim conversar com teu filho", eu disse, a voz saindo mais firme do que eu esperava. Cida se levantou, a xícara batendo no pires com um barulho agudo. "Conversar o quê, mulher? Já não fez estrago que chegue? Tá carregando essa vergonha na barriga e ainda tem a coragem de vir aqui na nossa porta?" A palavra vergonha me atingiu de novo, mas dessa vez, em vez de me machucar, ela me deu força. Era por causa dela que eu estava ali. A vergonha. Comecei, caminhando lentamente até a beirada da varanda, obrigando todos a levantarem o rosto para me encarar. A vergonha é de quem mente, Dona Cida. É de quem se esconde. É de quem faz as coisas no escuro e depois não tem hombridade para assumir no claro. Manuel se levantou de um pulo, o rosto vermelho de raiva e medo. "Eu não sei do que tu tá falando, sua louca. Tá caducando. Essa barriga aí não é minha, não. Vai saber com quem tu andou se deitando." A acusação era tão baixa, tão cruel, que o ar me faltou. Senti uma tontura, o mundo girando ao meu redor. Mas então, olhei para a barriga dele, lisa, e para a minha, redonda e cheia de vida.
Uma vida que ele ajudou a criar, e agora negava como se fosse lixo. Reuni o resto de força que me habitava. Manuel, eu disse, e meu tom era calmo, quase fúnebre. Eu não vim aqui te pedir nada. Não quero teu nome, não quero teu dinheiro, não quero um pai covarde para os meus filhos. Eu só vim te devolver uma coisa. Fiz uma pausa, deixando o silêncio pesar sobre nós. Eles me olhavam confusos. Eu vim devolver a vergonha. Ela não me pertence. Ela é sua. Dito isso, dei as costas. Não esperei resposta. Não queria ouvir mais mentiras, mais acusações. Caminhei para fora do portão, sentindo os olhos deles queimando nas minhas costas. O sol ainda estava forte, mas, pela primeira vez em meses, ele não parecia mais um inimigo. A poeira que se levantava sob meus pés agora parecia apenas poeira, e não o pó do meu túmulo. Eu não sabia o que o futuro me reservava. Não sabia como ia criar 3 crianças sozinha, com uma aposentadoria que mal dava para os remédios. Mas enquanto eu caminhava de volta para a minha casa, com a cabeça erguida em meio aos olhares da vizinhança, eu sabia de uma coisa. Eu podia ser uma velha grávida, um escândalo ambulante para a cidade de Bezerros, mas eu não era mais uma mulher envergonhada. A casca de medo tinha se quebrado, e a Rosa miúda, aquela menina ligeira que corria pelos canaviais sem medo de nada, estava começando a renascer. Para entender como cheguei àquele ponto, de pé na varanda do meu cunhado, com uma barriga de trigêmeos aos 63 anos, é preciso voltar um pouco. Voltar para a casa silenciosa que me tornei depois que Jerônimo se foi. Meu nome é Rosalina Mendonça de Araújo. Nasci e me criei aqui em Bezerros, nesse pedaço de Pernambuco onde o calor parece que nasce do chão. Quando eu era menina, meu apelido era Rosa Miúda. Eu era pequena, magrinha, mas com uma energia que não cabia em mim. Vivia com os pés descalços, subindo em pé de manga, correndo atrás de galinha, com o cabelo sempre cheio de mato e a pele queimada de sol. A vida era simples, mas era cheia de som. O riso dos meus irmãos, a cantiga da minha mãe na cozinha, a sanfona do meu pai no alpendre ao fim do dia. Casei com Jerônimo muito nova, como era o costume. Ele era um homem mais velho, sério, trabalhador. No começo, eu confundi o silêncio dele com força, o ciúme com cuidado. Mas os anos foram passando e o silêncio dele virou um muro entre nós. O cuidado virou uma gaiola. Jerônimo não era um homem de agressão física. Nunca levantou a mão para mim, mas ele me feria de outras formas. Com o desprezo no olhar, com as críticas que diminuíam tudo o que eu fazia, com a indiferença que me fazia sentir invisível dentro da minha própria casa. Tivemos 2 filhos, Jorge e Lúcia. Criei os 2 com todo o amor que transbordava de mim e não encontrava lugar no meu casamento. Mas assim que puderam, eles bateram asas. Jorge virou engenheiro em Recife, casou, teve seus filhos. Lúcia foi ser professora em Caruaru. Eles me ligavam nos aniversários, no Natal. Às vezes mandavam um dinheiro. Eu entendia. A casa em que eles cresceram era triste, carregada da amargura do pai. Ninguém sente saudade de uma casa triste. Quando Jerônimo morreu, vítima de um infarto fulminante, eu senti alívio e me senti culpada por sentir alívio. Foram 40 anos de casamento. Eu deveria sentir saudade, um vazio, e eu sentia, mas era o vazio de quem se acostuma com o peso de uma corrente no pé e, quando a tiram, estranha a leveza. A casa ficou ainda mais silenciosa. O único som era o da minha própria respiração, o tic-tac do relógio na parede, o chiado do óleo na panela quando eu fritava um bolinho de chuva. Os dias eram todos iguais. Eu acordava cedo, cuidava do meu pequeno jardim, fazia minhas pamonhas e meu mungunzá para vender na feira de sábado, e no fim da tarde, sentava na cadeira de balanço na varanda, vendo a vida passar do lado de fora. A solidão no começo era paz. Era a liberdade de não ser julgada, de poder cantarolar enquanto cozinhava, de deixar o cabelo solto. Mas com o tempo, a paz virou um vazio que doía no peito. Eu tinha 62 anos, mas me sentia com 100. Meu corpo doía, não de doença, mas de inutilidade. Eu era avó, mas meus netos me viam como uma figura distante, a velhinha do interior. Eu era mãe, mas meus filhos tinham suas próprias vidas cheias de barulho e de pressa. Eu era Rosalina, mas parecia que a Rosa miúda tinha morrido há muito tempo, soterrada sob as camadas de esposa,
mãe e agora viúva. A casa, que antes era uma prisão, agora era meu único refúgio. As paredes guardavam minhas memórias, mas também testemunhavam minha solidão. Às vezes eu conversava com as plantas, com o retrato amarelado dos meus pais na estante. Às vezes eu ligava a rádio bem alto, só para encher o silêncio com a voz de outra pessoa. As noites eram a pior parte. O escuro trazia um peso, uma sensação de finitude. Eu me deitava na cama de casal, no meu lado de sempre. E o lado de Jerônimo, vazio, parecia um abismo. Eu não sentia falta dele, do homem que ele foi, mas sentia falta de ter alguém ali. A presença de um corpo, mesmo que distante, era uma prova de que eu não estava completamente só no universo. Foi nesse silêncio, nessa solidão profunda e doída, que uma batida no meu portão, numa tarde quente de quinta-feira, mudou tudo. Era uma batida tímida, quase pedindo desculpa por existir. Eu me levantei da cadeira de balanço, ajeitei o vestido e fui atender, sem imaginar que estava abrindo a porta não para uma visita, mas para a maior reviravolta da minha vida. Quando abri o portão, dei de cara com um rapaz alto, magro, de sorriso fácil e olhos vivos. Ele usava uma camisa de time de futebol desbotada e segurava um facão na mão, a lâmina gasta pelo uso. Levei um segundo para reconhecê-lo. Era Manuel, filho de Adalberto. O menino que eu vira crescer de longe, que sempre fora meio arredio, agora estava ali, um homem feito, com seus 30 e poucos anos. «Boa tarde, tia Rosalina», ele disse, tirando um chapéu de palha imaginário da cabeça, num gesto de respeito. «O pai mandou eu vir aqui perguntar se a senhora não está precisando de uma ajuda para limpar esse mato aí no quintal. Tá um perigo por causa de bicho». Eu olhei para o meu quintal. De fato, o mato tinha crescido com as últimas chuvas, e minhas costas já não aguentavam mais o serviço pesado. A oferta era gentil, mas vinda da família de Jerônimo, era também inesperada. Adalberto e eu nunca fomos próximos. Agradeço, meu filho, mas não quero incomodar. E não tenho como pagar agora, respondi, já me preparando para fechar o portão. Que pagar, tia? É ajuda. O pai disse que a gente é família, tem que se ajudar. Ele insistiu. E o sorriso dele era tão aberto, tão sincero, que desarmou minha desconfiança. Deixei ele entrar. Naquela tarde, Manuel capinou meu quintal inteiro. Trabalhou debaixo do sol quente sem reclamar uma única vez. Quando terminou, suado, a camisa colada no corpo, eu ofereci um copo de suco de graviola e um pedaço de bolo de milho. Ele sentou na minha cozinha, elogiou meu bolo como se fosse a melhor coisa que já tinha comido na vida. E pela primeira vez em anos, minha cozinha pequena e silenciosa se encheu de uma conversa que não era minha, sozinha, com as panelas. Ele me contou da vida dele, dos bicos que fazia, dos sonhos que tinha de um dia comprar uma moto. Falou com um jeito simples, quase ingênuo, que me cativou. E ele me ouviu. Eu falei das minhas dores nas costas, da saudade que sentia do barulho de gente, das minhas pamonhas. Ele não me olhou com pena como meus filhos faziam. Ele me olhou com interesse, como se eu fosse uma pessoa. E não apenas uma velhinha. Aquela foi a primeira de muitas visitas. Manuel aparecia toda semana, com uma desculpa diferente. Um dia era para consertar uma telha quebrada, no outro para ajeitar a cerca. Trocava uma lâmpada, podava uma roseira, e sempre terminava sentado na minha cozinha, comendo meu bolo e enchendo minha casa com sua conversa. Ele começou a me chamar de Rosa. Não Dona Rosa, nem tia, apenas Rosa. E quando ele dizia meu nome, parecia que estava se referindo àquela menina miúda de antigamente, e não à viúva de Jerônimo. Você ainda é bonita, sabia, Rosa? Ele me disse um dia, do nada, enquanto eu lavava a louça e ele me observava, sentado à mesa. Eu quase deixei o prato cair. Gelei. Fazia tanto tempo que ninguém me dizia algo assim, que eu nem sabia como reagir. Ri, sem graça. Deixa de besteira, menino. Tô com o pé na cova. Que nada. Ele retrucou, sério. Esses teus olhos ainda têm um brilho que muita menina nova por aí não tem. Um brilho de quem já viu muita coisa, mas não deixou a luz apagar. As palavras dele eram como água fresca numa terra seca. Eu, que me sentia invisível, comecei a me olhar no espelho de novo. Passei a prender o cabelo com mais cuidado, a usar um vestido um pouco mais ajeitado quando sabia que ele viria.
Comecei a esperar pelas quintas-feiras com uma ansiedade que não sentia desde a juventude. Manuel me trazia pequenas coisas. Uma manga madura que pegou no pé, uma flor do campo que achou na beira da estrada. Eram gestos simples, mas que, para o meu coração solitário, pareciam grandes declarações. Ele preenchia o vazio, o silêncio. Ele me fazia sentir viva, desejada, vista. Eu não era tola. Eu sabia que era uma mulher velha e ele um homem jovem. Sabia que aquilo era estranho, que a cidade inteira condenaria se soubesse. Mas a carência é uma névoa que embaça o juízo da gente. A solidão é uma sede que nos faz beber de qualquer fonte. E eu estava sedenta. Sedenta de afeto, de atenção, de um pingo de calor humano que não fosse o do sol de Pernambuco. O canto de Manuel era doce, suave, e eu, como um navegador perdido em alto mar, me deixei levar por ele, sem perceber que estava me guiando diretamente para as pedras. Eu estava sendo cuidada, e a sensação era tão boa, tão viciante, que eu me recusei a enxergar o perigo que se escondia por trás daquele sorriso fácil e daqueles elogios que, no fundo, eram a isca para uma armadilha que eu só entenderia quando já fosse tarde demais. A chuva caiu de repente, como é comum no agreste. Uma daquelas chuvas de fim de tarde, que vem para lavar o calor do dia e deixar o cheiro de terra molhada no ar. Manuel estava na minha casa, consertando a fechadura do portão que tinha emperrado. O céu, que estava azul e limpo, fechou-se numa carranca cinzenta, e o mundo desabou em água. "Vixe, me pegou de jeito", ele disse, entrando apressado, sacudindo a água do cabelo. "Acho que vou ter que esperar essa chuva passar, Rosa." "Claro, meu filho. Senta aí. Vou passar um café fresco pra gente." Eu respondi, o coração batendo um pouco mais forte do que o normal. A casa pequena parecia ter encolhido com nós dois ali dentro, isolados do mundo pelo barulho da tempestade no telhado de zinco. Fiz o café em silêncio, sentindo os olhos dele em mim. A presença dele era magnética, preenchia cada canto da cozinha. O cheiro dele, uma mistura de suor, terra e do perfume barato que ele usava, estava impregnado no ar. Quando me virei para servi-lo, nossos olhares se cruzaram e o silêncio se tornou denso, pesado. "O café tá com um cheiro bom", ele disse, a voz um pouco rouca. "É o mesmo de sempre", murmurei. "Não sei, hoje parece diferente." Ele não desviou o olhar. Naquele momento, a barreira invisível que existia entre nós, a da idade, a do parentesco, a da sensatez, começou a se dissolver. Eu não era mais a tia viúva, e ele não era mais o sobrinho prestativo. Éramos um homem e uma mulher, sozinhos, enquanto o mundo se desfazia em água lá fora. Conversamos sobre coisas banais, mas a conversa era só um pretexto. A verdadeira comunicação estava acontecendo nos olhares, nos gestos contidos, na proximidade dos nossos corpos na cozinha apertada. A chuva não diminuía, e a tarde foi virando noite. Acendi a luz amarelada da cozinha, que nos deixou ainda mais próximos, mais íntimos. Ele começou a falar do pai, da dificuldade de se entender com Adalberto, um homem duro que nunca lhe deu um afago. Falou da mãe, sempre doente, sempre preocupada. Falou da solidão dele, um tipo diferente da minha, a solidão de quem é jovem, mas não vê futuro, de quem se sente preso num lugar pequeno demais para os seus sonhos. Enquanto ele falava, vi nele não o homem que me elogiava, mas um menino carente, tão faminto por afeto quanto eu. Minha mão, quase que por vontade própria, se moveu e tocou o braço dele num gesto de consolo. "Vai passar, Manuel. Tudo na vida passa", eu disse, e minha voz tinha a ternura de uma mãe. Ele parou de falar e olhou para a minha mão sobre seu braço. Depois, levantou o olhar para o meu rosto. Havia uma vulnerabilidade nos olhos dele que eu nunca tinha visto. Ele cobriu minha mão com a sua, e o calor da pele dele na minha me causou um arrepio que percorreu meu corpo inteiro. "Você é a única pessoa que me escuta, Rosa", ele sussurrou. "A única que me olha como se eu fosse alguém." Ele se aproximou. Meu coração parecia uma escola de samba dentro do peito. Uma parte de mim, a parte sensata, gritava para eu me afastar, para eu lembrar quem eu era, a minha idade, o meu lugar. Mas a outra parte, a parte que estava seca, abandonada e faminta, não queria ouvir. Ele me abraçou. E eu, que não recebia um abraço de verdade há tanto tempo, um abraço que não fosse o formal e apressado dos meus filhos nas festas de fim de ano, me desfiz.
Afundei meu rosto no peito dele, sentindo a batida do coração dele contra a minha bochecha. O cheiro dele me envolveu e eu me senti segura, protegida. Por um instante, eu não era a viúva solitária de 62 anos. Eu era apenas uma mulher sendo abraçada. O abraço se tornou mais apertado. A respiração dele ficou mais pesada perto do meu cabelo. Quando ele se afastou um pouco para olhar nos meus olhos, eu soube o que ia acontecer. E eu não o impedi. A chuva lá fora era uma testemunha silenciosa. Naquela noite, na minha casa pequena e esquecida, eu cometi a maior loucura da minha vida. Não foi um ato de paixão avassaladora como nos romances. Foi um ato de carência mútua. Um encontro de duas solidões, duas fomes que se confundiram. Ele procurava um porto seguro, um afago de mãe que nunca teve. Eu procurava uma faísca de vida, uma prova de que eu ainda existia como mulher. Quando tudo acabou e o silêncio voltou a reinar, quebrado apenas pelo som da chuva que agora caía mais fina, eu senti um frio na alma, um arrependimento amargo, misturado com uma estranha sensação de vitalidade. Olhei para o teto escuro do meu quarto e pensei, meu Deus, o que foi que eu fiz? Manuel dormiu ao meu lado, um sono pesado, de menino. Eu passei a noite em claro, ouvindo a chuva parar e os grilos começarem a cantar. Eu sabia que tinha cruzado uma linha da qual não haveria retorno. A porta que eu tinha aberto para a gentileza dele agora tinha se tornado um portal para o caos. E eu estava no meio dele, sozinha, com o pressentimento de que a tempestade de verdade ainda não tinha começado. As semanas que se seguiram àquela noite de chuva foram um borrão de confusão e culpa. Manuel continuou a me visitar, mas algo havia mudado. A inocência, se é que algum dia existiu, tinha se perdido. Os elogios dele agora tinham um tom diferente. Os olhares eram mais longos, mais ousados, e o que aconteceu naquela noite se repetiu algumas outras vezes. Cada vez me deixava com uma ressaca moral maior, um gosto de erro na boca. Eu me sentia dividida. Uma parte de mim se agarrava àquela atenção como um náufrago a um pedaço de madeira. A sensação de ter alguém, de ser tocada, de ser desejada, era um vício. Mas a outra parte, a Rosalina que foi criada sob os preceitos rígidos da igreja e da moral do interior, se sentia suja, errada. Eu olhava para o retrato de Jerônimo na parede e pela primeira vez sentia que o estava traindo de verdade, mais do que em todos os anos de ressentimento silencioso. Comecei a me sentir mal. Um cansaço que não passava, por mais que eu dormisse. Um enjoo que vinha de repente, principalmente pela manhã, quando sentia o cheiro do café. Minhas comidas preferidas começaram a me revirar o estômago. Minha pressão, que sempre fora de moça, agora subia e descia como uma gangorra. É a idade, Dona Rosa, dizia Carminha, minha vizinha e única amiga, uma viúva como eu. Depois dos 60, o corpo da gente vira uma caixinha de surpresas. Cada dia uma novidade. Eu concordava, mas no fundo, uma semente de pavor começava a germinar no meu peito. Eu conhecia meu corpo. Tinha gerado 2 vidas dentro dele. E aquelas sensações eram familiares. Familiares demais. Impossível. Eu sussurrava para mim mesma à noite. É coisa da minha cabeça. É a menopausa tardia, um desarranjo hormonal. Uma mulher na minha idade não pode. A palavra grávida era tão absurda que eu nem conseguia formulá-la em pensamento. Mas meu corpo continuava a me mandar sinais. Meus seios ficaram doloridos, inchados. Minha cintura, que sempre fora fina, começou a desaparecer. As saias dos meus vestidos estavam ficando apertadas. E a fome. Uma fome estranha, por coisas que eu nem gostava tanto, como jaca verde e umbuzada azeda. Manuel pareceu não notar, ou fingiu não notar. Ele continuava com suas visitas, seus galanteios, mas eu comecei a me afastar. Inventava dores de cabeça. Dizia que estava cansada. A culpa estava se tornando maior que a carência. O medo estava envenenando o pouco de prazer que eu sentia. A gota d'água foi numa manhã de sábado, na feira. Eu estava na minha barraquinha, vendendo minhas pamonhas, quando senti uma tontura forte. O barulho da feira, as cores das frutas, as vozes das pessoas, tudo se misturou numa espiral. Minha visão escureceu, e eu só não caí porque me segurei na borda da barraca. Carminha, que vendia temperos na barraca ao lado, correu para me acudir. « Rosalina! Mulher!
Tu tá branca que nem cera. O que foi isso? Ela perguntou, me abanando com um pedaço de papelão. Foi só uma fraqueza, Carminha. O calor... Menti, mas ela não se convenceu. Olhou para mim com aqueles olhos de quem sabe das coisas. Me mediu de cima a baixo e franziu a testa. Essa tua fraqueza já dura semanas, Rosa. E tu anda meio... arredondada. Amanhã, de manhã cedo, eu vou passar na tua casa. E nós vamos no postinho. E não quero ouvir um pio. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei deitada, a mão espalmada sobre meu ventre. Ele estava diferente. Mais firme, mais cheio. E pela primeira vez, eu senti um tremular suave, quase imperceptível, como o bater de asas de uma borboleta. O pânico me invadiu com a força de uma enchente. Não era a idade, não era um desarranjo, era a vida. Dentro de mim, um corpo estranho, um milagre impossível, uma catástrofe anunciada, estava crescendo. E o pavor que senti não era só pela gravidez em si, mas pelo que ela significava, pelo escândalo, pela humilhação e, acima de tudo, pela reação de Manuel, quando soubesse que o nosso segredo, o nosso erro, estava prestes a nascer. O postinho de saúde de Bezerros cheirava a álcool e a desinfetante, um cheiro que sempre me deu calafrios. Sentei no banco de plástico duro, ao lado de Carminha, que segurava minha mão como se eu fosse uma criança prestes a tomar uma injeção. Minha vez demorou a chegar. Cada minuto de espera era uma tortura. Um tempo a mais para minha mente inventar cenários terríveis. O Dr. Afonso era um médico jovem, recém-formado, vindo da capital. Tinha um olhar cansado, mas atencioso. Ele me ouviu descrever meus sintomas com paciência, anotando tudo em uma prancheta. Tonturas, náuseas, cansaço. Pode ser muita coisa, dona Rosalina. Pressão alta, labirintite, anemia. Ele dizia, enquanto media minha pressão. Está um pouco alta. Vou pedir uns exames de sangue para a gente investigar melhor. Eu assenti, o coração na boca. A palavra grávida pairava no ar da sala, mas era tão absurda que nem ele, nem eu, ousávamos pronunciá-la. Doutor, comecei, a voz trêmula. Minha menstruação faz muito tempo que não vem. Ele me olhou por cima dos óculos. Isso é normal pela sua idade, a menopausa. Mas e se não for? A pergunta saiu num sussurro. Ele franziu a testa, um misto de confusão e incredulidade. Olhou para a minha ficha, para a minha data de nascimento, depois para mim. Por um instante, acho que ele pensou que eu estava ficando senil. Dona Rosalina, uma gravidez na sua idade é extremamente improvável, praticamente impossível sem um tratamento específico, ele disse, com a calma de quem explica o óbvio. Eu sei, mas meu corpo, ele tá diferente, insisti. Para acabar com a discussão, e talvez para me provar que eu estava errada, ele suspirou e disse, tudo bem. Vamos fazer um teste, só para desencargo de consciência. E vou te encaminhar para um ultrassom também, para ver se não é algum cisto, um mioma. Saí de lá com os pedidos de exame na mão, sentindo o olhar curioso das outras pacientes em mim. A coleta de sangue foi rápida, mas o resultado demoraria alguns dias. O ultrassom consegui marcar para a semana seguinte numa clínica em Caruaru. A espera foi angustiante. Cada dia que passava, a certeza dentro de mim crescia, junto com o meu ventre. Quando o resultado do exame de sangue chegou, pedi para Carminha ir buscar. Não tive coragem. Ela voltou com um envelope pardo na mão e uma expressão no rosto que eu nunca consegui decifrar. E então? Perguntei, as mãos suando frio. Ela não disse nada. Apenas me entregou o envelope. Meus dedos tremiam tanto que mal consegui rasgar o papel. Li as palavras impressas com dificuldade, a vista embaçada. Mas uma delas saltou da página, grande e definitiva. Positivo. O mundo parou. O som da rua sumiu. O ar ficou rarefeito. Eu olhei para Carminha, esperando que ela dissesse que era um engano, um erro do laboratório. Mas ela apenas me abraçou, um abraço forte, que me ancorou à realidade. Calma, Rosa. A gente vai dar um jeito. Ela sussurrava no meu ouvido, enquanto eu chorava em silêncio. Um choro sem som, de puro choque. Uma semana depois, eu estava deitada numa sala fria em Caruaru, com um gel gelado na minha barriga. O médico, um homem mais velho e sério, deslizava o aparelho sobre a minha pele, os olhos fixos na tela preta e branca. Eu não queria olhar. Estava com medo do que veria ali. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Franziu a testa, aproximou o rosto da tela
Digitou coisas no teclado. O silêncio dele me apavorava. É um tumor, doutor? É grave? Perguntei, a voz embargada. Ele finalmente se virou para mim, e no rosto dele havia uma expressão de espanto que ele mal conseguia disfarçar. Não, dona Rosalina, não é um tumor, ele disse, a voz baixa. A senhora está grávida sim, de uns 4 meses, eu diria. A confirmação, mesmo que esperada, me atingiu como um soco. Fechei os olhos, resignada. Um filho. Eu teria um filho aos 63 anos. Mas tem mais uma coisa, ele continuou, e seu tom me fez abrir os olhos novamente. Eu nunca vi isso na minha carreira, principalmente numa gestação natural, espontânea. Ele virou a tela para mim. Está vendo isso aqui? Este pontinho piscando? Eu vi. Um pequeno ponto de luz, pulsando ritmicamente. É o coração do bebê, ele disse. Então, ele moveu o aparelho um pouco para o lado. E este aqui é outro. Meu queixo caiu. 2? Gêmeos. Ele sorriu, um sorriso de puro assombro. E se a senhora olhar bem aqui, dona Rosalina, tem mais um. Ele apontou para um terceiro ponto de luz, menor, mas igualmente vibrante. 3 corações pulsando em uníssono na tela. 3 vidas crescendo dentro de mim. Se antes eu estava em choque, agora eu estava em outro plano de existência. A sala começou a girar. Trigêmeos. A palavra ecoou na minha cabeça. Absurda. Monumental. Aterrorizante. O médico falava alguma coisa sobre gravidez de altíssimo risco, sobre cuidados, sobre milagres. Mas eu não ouvia mais nada. Minha mente estava presa na imagem daquela tela, naquelas 3 luzes pulsantes. Saí da clínica amparada por Carminha, que estava tão pálida quanto eu. O sol de Caruaru nunca me pareceu tão forte, tão indiferente ao caos que se instalara dentro de mim. Eu não carregava apenas um segredo, eu carregava 3. E a próxima pessoa que precisava saber disso era Manuel. A ideia de ter aquela conversa me dava mais medo do que a perspectiva de parir 3 crianças. Levei 3 dias para criar coragem. 3 dias em que mal comi, mal dormi. Fiquei perambulando pela casa, a mão na barriga, conversando em sussurros com as 3 vidas que cresciam ali dentro, pedindo desculpas a elas pelo mundo em que iriam chegar. Carminha me ligava de hora em hora, me oferecendo apoio, dizendo que estaria ao meu lado. Mas essa era uma conversa que eu precisava ter sozinha. Esperei por uma quinta-feira, o dia habitual das visitas de Manuel. Preparei um café, fiz um bolo de fubá, o preferido dele. Arrumei a mesa da cozinha como se fosse uma ocasião especial, mas minhas mãos tremiam tanto que derrubei açúcar no chão. A casa estava limpa, organizada, mas por dentro eu era uma ruína. Ele chegou no fim da tarde, sorridente como sempre, trazendo uma penca de bananas que tinha ganhado de um amigo. "O cheiro desse bolo tá bom, Rosa", ele disse, largando as bananas na mesa e já se sentando, com a intimidade de quem se sentia em casa. Eu servi o café em silêncio, tentando encontrar as palavras. Como se começa uma conversa dessas? "Manuel, senta que eu preciso te contar uma coisa que vai destruir sua vida e a minha. Tá quieta hoje. Aconteceu alguma coisa?" Ele perguntou, de boca cheia. Respirei fundo. Era agora ou nunca. "Aconteceu, Manuel. Aconteceu uma coisa muito séria." Ele parou de mastigar e me olhou, a expressão mudando de relaxada para alerta. "Eu fui no médico", comecei. "Não ando me sentindo bem há um tempo." "É a pressão? Meu pai vive dizendo que mulher da sua idade tem que se cuidar." "Não, Manuel, não é a pressão." Fiz uma pausa, buscando os olhos dele. "Eu estou grávida." A xícara que ele segurava parou a meio caminho da boca. Ele ficou imóvel, os olhos fixos em mim. Por um instante, o rosto dele não demonstrou nada. Foi a calmaria antes da tempestade. Então, ele soltou uma risada curta, nervosa, sem humor nenhum. "Grávida? Tu ficou doida, Rosa. Bateu com a cabeça? Mulher na tua idade não engravida. Isso é doença, é coisa da tua cabeça. Não é da minha cabeça. Eu fiz exame de sangue, fiz ultrassom. Eu vi, Manuel. Eu vi o coração batendo." A expressão dele se fechou completamente. O sorriso sumiu, dando lugar a uma máscara de pânico e raiva. Isso é impossível. Não pode ser." Ele gaguejou, se levantando da cadeira. "E mesmo que fosse... Como é que tu sabe que é meu?" A acusação me atingiu como um tapa. A mesma acusação que ele faria meses depois, na frente dos pais, mas que ali, na intimidade da minha cozinha, doeu 1000 vezes mais. "Como é que eu sei?" repeti, a voz subindo de tom.
a incredulidade se misturando com a mágoa. Faz mais de 1 ano que meu marido morreu, Manuel, e desde então, você foi o único homem que tocou em mim. O único. Ele começou a andar de um lado para o outro na cozinha pequena, as mãos na cabeça. Estava acuado, desesperado. Não, não, não. Tu tá inventando isso pra me amarrar, pra me prender. É golpe. Igual aquelas mulheres que aparecem na televisão, querendo pensão. Pensão? Que pensão, menino? Eu não quero nada teu. Gritei, a voz finalmente se quebrando. Eu só achei que você tinha o direito de saber. Achei que a gente ia resolver isso junto. Resolver o quê? Ele se virou para mim, os olhos injetados. Não tem nada para resolver, porque não tem filho nenhum. E se tiver, não é meu. Eu sou um homem novo, tenho uma vida pela frente. Não vou estragar tudo por causa de uma velha maluca. Velha maluca. As palavras ficaram suspensas no ar, cruéis, definitivas. Naquele momento, o homem que me elogiava, que dizia que meus olhos tinham brilho, que me fazia sentir viva, desapareceu. No lugar dele, estava um estranho, um menino assustado e cruel, disposto a tudo para se salvar. E então, como se a situação já não fosse terrível o suficiente, eu soltei a última parte da notícia, quase como um ato de vingança, de desespero. Não é um, Manuel. São 3. Ele parou de andar, virou a cabeça lentamente na minha direção, como se não tivesse ouvido direito. O quê? São trigêmeos. A cor sumiu do rosto dele. Ele ficou pálido, os lábios brancos. A imagem dele, parado ali, no meio da minha cozinha, com os olhos arregalados de puro terror, nunca mais saiu da minha memória. Ele não disse mais nada. Apenas me lançou um último olhar, um olhar que misturava ódio, medo e desprezo. Deu as costas e saiu. Bateu a porta com tanta força que os vidros da janela tremeram. Eu fiquei ali, parada, no meio da cozinha, com o cheiro do bolo e do café no ar, a mesa posta, a cadeira dele vazia, as palavras dele ecoando na minha cabeça. Velha maluca! A solidão, que ele tinha temporariamente afastado, voltou com uma força avassaladora, mas agora ela era diferente. Não era mais a solidão de uma viúva, era a solidão de uma mãe, de 3, e eu estava completamente, irremediavelmente, sozinha. Numa cidade pequena como Bezerros, um segredo é como um vazamento de gás. Você pode até não ver, mas uma hora ele se espalha e explode. E o meu não demorou a explodir. Não sei ao certo como a notícia vazou. Talvez a enfermeira do postinho tenha comentado com a prima, que contou para a vizinha, que espalhou na feira. Talvez o médico do ultrassom, chocado com o caso, tenha contado para a esposa, que não guardou o segredo. Ou talvez a própria mudança no meu corpo, cada vez mais evidente, tenha começado a gerar as perguntas que ninguém tinha coragem de me fazer diretamente. O fato é que de uma semana para a outra, eu me tornei o assunto principal da cidade. Deixei de ser a Dona Rosa da Pamonha, a viúva de Jerônimo, e passei a ser a velha que engravidou. No começo, eram só olhares. Na padaria, no armazém, na missa de domingo. Olhares de espanto, de reprovação, de pena. Eu sentia as conversas parando quando eu entrava num lugar e recomeçando em cochichos assim que eu dava as costas. Era uma sensação horrível, como se eu estivesse nua em praça pública. Depois dos olhares, vieram as palavras, indiretas, piadas cruéis, perguntas disfarçadas de preocupação. Eita, Dona Rosa, a senhora anda comendo bem, hein? Tá mais forte, dizia um na feira, com um sorriso malicioso. Cuidado com esses desejos, Rosalina. Na nossa idade, a gente tem que se controlar, aconselhava outra, na porta da igreja. As crianças, com sua crueldade inocente, eram as piores. Passavam correndo pela minha rua e gritavam: Olha a vovó barriguda! A vovó vai ter neném! Eu fechava a porta e me encolhia, o rosto queimando de vergonha. A história foi ganhando versões cada vez mais fantasiosas. Diziam que eu tinha feito um pacto com o diabo para rejuvenescer, que tinha me envolvido com um andarilho, um cigano, um político da cidade. Ninguém, em sã consciência, conseguia imaginar a verdade, que era ao mesmo tempo mais simples e mais escandalosa. Manuel, por sua vez, sumiu do mapa. Parou de fazer bicos pela cidade. Não frequentava mais os mesmos lugares. Soube por Carminha que ele vivia trancado em casa e que a família dele estava furiosa, mas não comigo, com o falatório.
Eles negavam tudo veementemente. Adalberto chegou a dizer para um compadre no bar que eu estava com um tumor na barriga e tinha perdido o juízo. A humilhação era diária, constante. Eu parei de ir à feira. Encomenda as coisas que precisava com o menino do armazém. Parei de ir à missa, pois não suportava os olhares de julgamento das beatas. Minha casa, que antes era meu refúgio, virou minha prisão. Eu só saía para as consultas médicas e ia de cabeça baixa, andando rápido, como uma criminosa. Passei a viver numa bolha de silêncio e vergonha. A única pessoa que furava essa bolha era Carminha. Ela vinha todos os dias, me trazia pão quente, um prato de comida, ou apenas sentava comigo na varanda e falava do tempo, das novelas, de qualquer coisa que não fosse a minha barriga. Ela era meu único elo com a humanidade, a única que não me olhava como uma aberração. Não liga para esse povo, Rosa, ela dizia, com sua voz firme. É tudo um bando de urubu, esperando a carniça. Inveja, é o que eles têm. Inveja porque a vida ainda acontece para você. Eu agradecia, mas não conseguia acreditar nela. Não via a vida acontecendo. Via um desastre, um castigo. Em minhas noites de insônia, eu me perguntava por que Deus tinha permitido aquilo. Uma gravidez que deveria ser uma bênção. Para mim era uma maldição, uma marca de vergonha que eu carregaria para sempre. A cidade, com suas 1000 bocas e seus 1000 olhos, estava me sentenciando. E o pior era que, no fundo do meu coração, eu concordava com o veredito. Eu me sentia culpada. Eu me sentia uma sem-vergonha. E o peso desse julgamento, tanto o de fora quanto o de dentro, estava me esmagando, me sufocando lentamente. Faltava ainda um golpe, talvez o mais doloroso de todos, contar para os meus filhos. E eu adiava essa ligação como quem adia a própria execução. O telefone fixo, um aparelho antigo de disco que eu mantinha mais por hábito do que por uso, parecia um objeto ameaçador sobre a mesinha da sala. Por 2 semanas, eu ensaiei a ligação. Pegava o fone, sentia o peso dele na mão e o colocava de volta no gancho. O que eu ia dizer? Como explicar o inexplicável? Meus filhos, Jorge e Lúcia, viviam em seus mundos organizados, com suas carreiras, suas famílias de comercial de margarina. A mãe deles era uma figura previsível, a velhinha do interior, que mandava bolo de rolo pelo correio e contava as mesmas histórias de antigamente. Como eu ia explodir essa imagem com a notícia de que a mãe deles, a avó de seus filhos, estava grávida de um homem que tinha idade para ser meu filho? Carminha, vendo minha angústia, foi taxativa. Rosa, é melhor que eles saibam por você. A notícia uma hora chega em Recife, em Caruaru, e vai chegar toda torta, aumentada. Você precisa contar a sua verdade. Ela tinha razão. Criei coragem numa terça-feira à noite. Girei o disco com o dedo trêmulo, ouvindo o som característico de cada número sendo chamado. Liguei primeiro para Jorge, o mais velho, o mais pragmático. A esposa dele, Beatriz, atendeu. Trocamos as gentilezas de sempre. Como vai a senhora, dona Rosa? E os meninos estão bons? Então ela passou o telefone para ele. Oi, mãe. Tudo bem? Aconteceu alguma coisa para a senhora ligar a essa hora? A voz dele era apressada, como sempre. Ao fundo, eu ouvia o som da televisão e as vozes dos meus netos. Aconteceu, meu filho. Preciso te contar uma coisa, disse eu, a garganta seca. Pode falar, mãe. Tô ouvindo. Eu respirei fundo e soltei de uma vez. Jorge, eu estou grávida. Houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio tão longo, tão profundo, que achei que a ligação tinha caído. Mãe? Ele disse finalmente. A senhora bebeu? Não, meu filho. Eu não bebi, respondi, a voz embargada pela humilhação da pergunta. Isso é alguma brincadeira? Que brincadeira de mau gosto é essa? Não é brincadeira, Jorge. É verdade. E são 3. Ouvi ele suspirar. Um suspiro pesado de impaciência. Mãe, pelo amor de Deus, a senhora tá com 63 anos. Isso não existe. A senhora tá doente, tá confundindo as coisas. Tem que ir num médico ver o que é isso. Deve ser um problema sério. Eu já fui no médico. É gravidez. Eu vi no ultrassom. Ele ficou mudo de novo. Então, ouvi a voz de Beatriz ao fundo. O que foi, amor? Ele deve ter tapado o fone com a mão, porque ouvi a voz dele abafada, explicando. Depois o silêncio. E então, a pergunta que eu mais temia. Mãe, de quem? Fechei os olhos. A vergonha me queimou por dentro. É o Manoel, filho do tio Adalberto. A reação dele foi uma explosão. O quê? Aquele moleque? Mãe,
A senhora perdeu completamente o juízo? O que a senhora foi fazer da sua vida? O que as pessoas vão pensar? O que eu vou dizer para os meus amigos, para a família da Beatriz? Que a minha mãe, uma avó, se envolveu com um pé rapado e engravidou? Cada palavra era uma facada. Ele não perguntou como eu estava, se eu precisava de ajuda. A preocupação dele era com a própria imagem, com a vergonha que ele sentiria. A conversa terminou ali. Ele disse que precisava digerir a notícia, que depois me ligava. Desligou o telefone na minha cara. Fiquei segurando o fone mudo, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Juntei os cacos de coragem que me restavam e liguei para Lúcia. A reação dela foi diferente, mas não menos dolorosa. Ela não gritou. Ela chorou. Mãe, por quê? Ela soluçava do outro lado. Por que a senhora fez isso com a gente? Com a memória do pai? A senhora não pensou na vergonha, na humilhação? Meus alunos, os pais dos meus alunos, todo mundo vai ficar sabendo. Minha vida vai virar um inferno. Tentei explicar, falar da solidão, da carência, mas ela não queria ouvir. Solidão não é desculpa para isso, mãe. A senhora devia ter procurado a igreja, um grupo de amigas, e não isso. Isso o quê, Lúcia? Me apaixonar? Errar? Eu não sou de pedra, minha filha. Eu sou gente. A senhora não é mais uma menina para cometer esse tipo de erro. Ela retrucou, a voz cheia de mágoa. Assim como Jorge, ela também desligou, dizendo que precisava de um tempo. Naquela noite, eu entendi o verdadeiro significado da palavra desamparo. A cidade me julgava. A família do pai dos meus filhos me desprezava. E agora, meus próprios filhos me viravam as costas, envergonhados de mim. Abracei minha barriga, que já era grande e pesada. As 3 vidas ali dentro se mexiam, alheias à tempestade que se formava do lado de fora. E pela primeira vez, eu não senti medo ou vergonha deles. Senti uma conexão. Eles eram meus. Só meus. E se o mundo inteiro me abandonasse, nós teríamos uns aos outros. Foi um pensamento pequeno, frágil, mas foi a única tábua de salvação a qual pude me agarrar no meio daquele naufrágio. As semanas que se seguiram aos telefonemas foram as mais escuras da minha vida. O abandono dos meus filhos doeu mais do que todos os cochichos da cidade juntos. O silêncio deles era uma condenação. Eu me sentia um lixo, um estorvo na vida de todo mundo. Emagreci, apesar da barriga que crescia sem parar. Meu olhar ficou fundo, triste. Eu tinha desistido. Carminha, preocupada, tentava me animar. Trazia canjica, pamonha, as coisas que eu mais gostava, mas a comida não descia. Você não pode se entregar, Rosa. Pensa nessas crianças. Elas precisam de você forte, ela insistia. Mas eu não tinha mais forças. A vergonha tinha vencido. Eu passava os dias na cadeira de balanço, olhando para o nada, esperando o tempo passar. Eu tinha me convencido de que o meu destino era aquele, morrer aos poucos, de tristeza, dentro da minha casa, carregando o peso do meu erro. Foi Carminha que me arrastou para fora de casa. Chega, você vai comigo na feira hoje, ela disse numa manhã de sábado, parada na minha porta com uma sacola de palha na mão. Eu não vou, Carminha. Não quero ver ninguém. Pois vai. Nem que eu tenha que te levar amarrada. Você não vai morrer aqui dentro. A vida tá lá fora. E você vai encará-la. Bota o teu vestido mais bonito e vamos. A insistência dela foi tanta que eu cedi, mais por cansaço do que por vontade. Vesti um vestido largo, de estampa desbotada, o único que ainda me servia. Prendi o cabelo de qualquer jeito e fui, me sentindo como um boi sendo levado para um matadouro. Andar pelas ruas da feira foi uma tortura. Os olhares pareciam mais intensos, os risos mais maldosos. Eu andava de cabeça baixa, segurando no braço de Carminha como se ela fosse meu escudo. Eu só queria comprar o pouco que precisava e voltar correndo para o meu esconderijo. Enquanto Carminha discutia o preço do coentro com um vendedor, eu fiquei parada perto de uma barraca de frutas, tentando me fazer o mais invisível possível. Foi quando ouvi. 2 mulheres, que eu conhecia de vista da igreja, conversavam em voz baixa, mas não baixa o suficiente. Olha ela ali, coitada, disse uma. Tá com o rosto acabado. Deve estar sofrendo muito. Também, né, Zefinha? Respondeu a outra. Cair na lábia de um moleque desses na idade dela é muita inocência. Ele se aproveitou da coitada, da solidão dela, fez o que fez e agora sumiu no mundo, deixando a vergonha toda para ela carregar. Homem é uma praga.
As palavras delas, ditas em tom de pena, de fofoca, deveriam ter me machucado ainda mais. Mas, estranhamente, elas não machucaram. Elas provocaram algo diferente, um estalo, como uma chave girando numa fechadura enferrujada, deixando a vergonha toda para ela carregar. A frase ficou ecoando na minha cabeça. Vergonha. De novo essa palavra. Mas pela primeira vez, eu a enxerguei de outro ângulo. Elas estavam certas. Manuel tinha fugido. Tinha me chamado de louca, negado sua responsabilidade, me abandonado à própria sorte. E eu tinha aceitado o fardo, tinha pegado a vergonha que ele deixou para trás e a abraçado como se fosse minha. Tinha me trancado em casa, me punindo por um erro que foi cometido por dois. Por que eu estava fazendo isso? Por que eu estava permitindo que a covardia dele me definisse? Por que eu estava me escondendo, enquanto ele provavelmente já estava vivendo sua vida em outro lugar, livre e sem consequências? Naquele instante, algo mudou dentro de mim. Não foi um raio, nem uma revelação divina. Foi uma raiva fria, silenciosa e potente. Uma raiva de mim mesma, por ter sido tão fraca. Uma raiva de Manuel, por sua covardia. Uma raiva da cidade, por seu julgamento fácil. Olhei para as duas mulheres, que agora me olhavam com seus olhos de pena. Endireitei as costas, o máximo que a barriga permitia. Levantei a cabeça. O peso nos meus ombros não sumiu, mas ele mudou de natureza. Não era mais o peso da minha culpa. Era o peso da minha luta. Vamos embora, Carminha, eu disse, a voz firme, diferente da mulher acabada que tinha saído de casa. Já? Mas a gente nem comprou a farinha ainda, ela respondeu, confusa com a minha mudança de atitude. Não preciso de farinha hoje, eu disse, e comecei a andar, mas não na direção da minha casa. Eu andava na direção oposta, na direção da rua de Adalberto e Cida. Rosa, onde você vai? Carminha perguntou, correndo para me alcançar. Eu vou devolver uma coisa, respondi, sem olhar para trás. Vou devolver uma vergonha que não me pertence. Carminha me olhou, viu a determinação no meu rosto e entendeu. Ela não fez mais perguntas. Apenas segurou meu braço com mais força e começou a caminhar ao meu lado. E pela primeira vez em muito tempo, eu não me senti sozinha. Eu estava indo para a guerra e tinha um soldado ao meu lado. A caminhada da feira até a casa de Adalberto não era longa, talvez uns 10 minutos. Mas, naquele dia, pareceu uma travessia. Cada passo era deliberado, carregado de um novo propósito. O sol, que antes me queimava de vergonha, agora parecia me dar energia. O burburinho da cidade, que antes me feria, agora era apenas um ruído de fundo, insignificante. As pessoas que me viam passar notavam a diferença. Eu não andava mais de cabeça baixa. Meu olhar estava fixo à frente, determinado. Alguns, acostumados com a minha figura encolhida, se surpreendiam. Vi gente cutucando os outros, apontando na minha direção. A notícia de que a velha grávida estava andando pela cidade com uma expressão de quem ia para um acerto de contas deve ter se espalhado rápido. Carminha, ao meu lado, era um pilar de força silenciosa. Ela não dizia nada, mas sua presença era tudo. Era a mão firme no meu braço, o passo sincronizado com o meu, o olhar que dizia: estou aqui, vá em frente. Dentro de mim, uma revolução acontecia. As vozes da culpa e da vergonha ainda estavam lá, mas agora havia outra voz, mais alta, mais forte. A voz da Rosa miúda, a menina que não tinha medo de bicho-papão, que enfrentava os meninos maiores na briga por uma goiaba. A voz da mulher que sobreviveu a 40 anos de um casamento opressor, que criou 2 filhos, que enterrou um marido. Eu não era uma coitadinha, eu era uma sobrevivente, e estava na hora de me lembrar disso. Eu repassava na minha mente o que diria. As palavras se formavam, não com ódio, mas com uma clareza cortante. Eu não ia gritar, não ia xingar, não ia fazer um escândalo. Eu ia apenas falar a verdade, a minha verdade. Por tempo demais, eu tinha deixado que os outros contassem a minha história, que me definissem com suas palavras cruéis. Agora, eu ia tomar a narrativa para mim. Conforme nos aproximávamos da Rua Amarela, meu coração começou a bater mais forte. Uma mistura de medo e adrenalina. O medo de ser humilhada de novo, de não ter forças para ir até o fim. Mas a adrenalina, a sensação de estar finalmente fazendo a coisa certa,
Era mais forte. Vi o portão de ferro à distância. A casa parecia quieta. Por um momento temi que não houvesse ninguém, mas eu sabia que eles estariam lá. Era sábado à tarde, a hora em que Adalberto gostava de sentar na varanda para ler o jornal. Quando virei a esquina, senti os olhares se intensificando. As janelas vizinhas, que eu já conhecia, se encheram de rostos curiosos. Eles sentiam o cheiro do confronto, da fofoca que alimentaria a cidade por semanas. Que olhassem, que vissem. Hoje, eu não era mais a atração de um circo de horrores. Eu era a dona do espetáculo. Parei em frente ao portão. Respirei fundo. O ar quente, a poeira, o cheiro das flores de buganvília que caíam da cerca. Tudo parecia incrivelmente nítido. Olhei para Carminha. Ela apertou meu braço e assentiu com a cabeça. Um pequeno gesto que me deu a coragem final. E então, eu empurrei o portão. O rangido que ele fez foi o som do início do resto da minha vida. Eu não estava mais fugindo. Eu estava caminhando de volta para mim mesma. Esta parte retoma e detalha a cena de abertura, agora com todo o contexto emocional construído. A cena na varanda era exatamente como eu previra. Adalberto estava numa cadeira de balanço com o jornal no colo. Cida coava café numa mesinha. E Manuel, de costas para a rua, estava esparramado numa rede, olhando para o teto. O rangido do portão fez os três se virarem. A surpresa nos rostos deles foi seguida por uma sucessão de emoções. Em Adalberto, a surpresa virou irritação. Em Cida, virou um desprezo mal disfarçado. E em Manuel, virou pânico puro. Ele se sentou na rede tão rápido que quase caiu, os olhos arregalados como os de um animal pego numa armadilha. Carminha ficou para trás, perto do portão, uma guardiã silenciosa. Eu avancei sozinha pelo caminho de cimento rachado que levava à varanda. O peso da minha barriga me fazia andar devagar, e essa lentidão deu à minha chegada um ar de solenidade, de inevitabilidade. "O que é que tu quer aqui, Rosalina?" A voz de Adalberto foi um rosnado, quebrando o silêncio. Ele nem se levantou. Apenas me olhou de cima a baixo, com um nojo evidente. Eu parei no primeiro degrau da varanda, para que eles tivessem que me olhar de baixo para cima. "Boa tarde, Adalberto." "Boa tarde, Cida," eu disse, a voz calma, ignorando a grosseria dele. Então, meus olhos se fixaram em Manuel, que agora estava de pé, se escondendo atrás da mãe como um menino. "Eu vim conversar com teu filho." Foi quando Cida se interpôs, a xícara batendo no pires, o corpo tenso de raiva. "Conversar o quê, mulher? Já não fez estrago que chegue? Tá carregando essa vergonha na barriga e ainda tem a coragem de vir aqui na nossa porta?" A palavra vergonha foi o gatilho. A raiva fria que senti na feira se solidificou em coragem. "A vergonha," comecei, e minha voz não vacilou. Eu olhei diretamente para Cida, depois para Adalberto e finalmente para Manuel. "A vergonha não está na minha barriga, Cida. Aqui na minha barriga tem vida. 3 vidas. A vergonha está na mentira, na covardia. A vergonha é de quem se esconde no escuro." Manuel deu um passo à frente, o rosto vermelho. "Eu já disse que não sei de nada. Tu tá caduca, inventando história. Vai saber de quem são esses filhos." Adalberto se levantou finalmente. "Já chega. Vai embora da minha casa, Rosalina, antes que eu perca a paciência e chame a polícia por desacato." Eu sorri. Um sorriso triste, sem alegria. Chamar a polícia? Por quê? Por uma mulher grávida vir cobrar a responsabilidade de um homem? Não, Adalberto. Não precisa disso. Eu já estou de saída. Virei-me para Manuel, que recuou um passo, como se eu fosse atacá-lo. "Eu não vim aqui, Manuel, te pedir um centavo. Não vim pedir para você registrar meus filhos. Eu não quero um pai covarde para eles. Um pai que nega o próprio sangue. Eles merecem mais do que isso. Eles merecem mais do que você." Minhas palavras eram baixas, mas cada uma delas parecia ecoar na varanda silenciosa. Os vizinhos, eu sabia, estavam todos ouvindo. Eu passei os últimos meses me escondendo, chorando, com vergonha. Aceitei a culpa que você e a sua família jogaram em cima de mim. A culpa que essa cidade inteira jogou em cima de mim. Mas hoje, eu entendi. A culpa não é minha. A fraqueza, a carência que me fez cair na sua conversa, essa talvez tenha sido minha. Mas a mentira, a maldade, a covardia de fugir, essa é toda sua. Fiz uma pausa, respirei fundo e proferi a minha sentença. "Então, eu vim aqui só para te devolver uma coisa.
Eu vim te devolver a vergonha. Ela é sua. Carregue você o peso dela. Eu não quero mais. Dito isso, dei as costas. Não olhei para trás. Não esperei para ver a reação deles. Caminhei com a mesma lentidão e dignidade com que cheguei. Passei por Carminha, que tinha lágrimas nos olhos, mas também um sorriso de orgulho. Quando chegamos à rua, ela pegou minha mão. Você foi gigante, Rosa. Gigante. Eu não me sentia gigante. Me sentia esgotada, vazia. Mas era um vazio diferente. Era o vazio de quem tira um peso enorme das costas. Eu não tinha ganhado nada. Não tinha conseguido um pai para os meus filhos, nem o respeito daquela família. Mas eu tinha recuperado algo muito mais importante. O respeito por mim mesma. Enquanto caminhava de volta para casa, de mãos dadas com a minha amiga, sob os olhares agora confusos e talvez um pouco admirados da vizinhança, eu sabia que a batalha estava longe de terminar, mas a guerra contra mim mesma, essa, eu tinha acabado de vencer. A minha ida à casa de Adalberto foi como jogar uma pedra num lago parado. As ondas de choque se espalharam por Bezerros com a velocidade de um rastilho de pólvora. Naquela mesma tarde, a cidade não falava de outra coisa. As versões da história, como sempre, eram muitas. Alguns diziam que eu tinha feito um escândalo, que tinha quebrado tudo. Outros, que eu tinha ido lá implorar por ajuda e sido escorraçada. Mas a versão mais próxima da verdade, contada pelos vizinhos que ouviram tudo da janela, começou a circular e a ganhar força. A história da velha louca começou a ser substituída pela história da mulher de coragem. A reação da cidade não mudou da noite para o dia. A maldade e o preconceito não somem com um discurso, mas algo começou a se mover, sutilmente. Na segunda-feira, quando abri a janela da sala, encontrei uma sacola pendurada na minha porta. Dentro, havia um mamão maduro, um cacho de bananas e um pedaço de queijo coalho. Nenhum bilhete. Eu nunca soube quem deixou ali. Foi o primeiro de muitos gestos anônimos. Quando precisei ir ao armazém, o dono, seu Damião, que antes mal me olhava nos olhos, fez questão de pesar minhas compras e levar a sacola até a porta. Deixa que eu levo, Dona Rosa. A senhora não pode pegar peso, ele disse, sem jeito. As pessoas começaram a me cumprimentar na rua de novo. Um bom dia, tímido aqui, um aceno de cabeça ali. O desprezo aberto foi dando lugar a uma curiosidade respeitosa. Eu ainda era uma aberração para muitos. Um caso inédito. Mas agora eu era uma aberração que tinha mostrado os dentes. Carminha se tornou minha general. Ela organizou uma rede de apoio informal. Mulheres que, talvez, também tivessem sofrido em silêncio nas mãos de homens, que conheciam o peso do julgamento, começaram a se aproximar. Dona Lurdinha, a costureira, apareceu na minha porta com retalhos de tecido. É para fazer as roupinhas dos bebês, ela disse com um sorriso. A esposa do padeiro começou a me mandar pão fresco toda manhã. Até mesmo o doutor Afonso do postinho mudou sua atitude. Ele passou a me tratar não mais como um caso bizarro, mas como uma paciente que exigia atenção e cuidado. Conseguiu para mim consultas com especialistas em Recife. Me arrumou as vitaminas e os remédios que eu precisava. Ele parecia ter assumido a minha causa como uma missão pessoal. Claro, a família de Adalberto se fechou em copas. Eles se tornaram os párias da vez. A covardia de Manuel, exposta em praça pública, virou a nova fofoca. Soube que ele e o pai tiveram uma briga feia, e semanas depois, Manuel juntou suas coisas e foi embora da cidade. Ninguém soube para onde. Ele simplesmente desapareceu, confirmando com sua fuga tudo o que eu tinha dito. Cida e Adalberto passaram a viver trancados em casa, provando do mesmo veneno que tinham me servido. Eu não sentia alegria com a desgraça deles. Eu sentia nada. Eles tinham se tornado irrelevantes. Meu foco agora era outro. Era a minha saúde, que era frágil. Eram os preparativos para a chegada de não uma, mas 3 crianças. A minha casa pequena precisava de um quarto, de berços, de um mar de fraldas. A semente da mudança que eu plantei naquele sábado à tarde não transformou o mundo, mas transformou o meu mundo. A solidão foi sendo preenchida por uma solidariedade inesperada. O silêncio da minha casa foi quebrado pelo som da máquina de costura de Dona Lurdinha, pelas risadas de Carminha, pelas visitas das vizinhas que vinham trazer um prato de comida e 2 dedos de prosa. Eu ainda tinha medo. Um medo imenso do futuro, do parto, de como eu daria conta de tudo aquilo. Mas agora, o medo não vinha mais acompanhado da vergonha.
Ele vinha acompanhado de uma rede de mãos femininas, prontas para me segurar caso eu caísse. E isso fazia toda a diferença. Passaram-se quase 2 meses desde os telefonemas para os meus filhos. 2 meses de um silêncio que pesava mais que a minha barriga de 7 meses. Eu não liguei de novo. O orgulho, ou talvez a dignidade recém-adquirida, não me permitiu. Se eles quisessem falar comigo, teriam que tomar a iniciativa. Eu já tinha me conformado com a ideia de que eles não voltariam. Estava construindo minha nova família ali, com Carminha e as mulheres da vizinhança. Mas no fundo do coração, a ausência deles era uma ferida aberta. Numa tarde de domingo, eu estava sentada na varanda, remendando uma fraldinha de pano, quando um carro que eu não conhecia parou em frente à minha casa. Um carro chique, prateado. A porta se abriu e dele desceu Lúcia. Meu coração deu um salto. Ela estava mais magra, com olheiras fundas. Usava um vestido elegante que não combinava com a poeira da nossa rua. Ela ficou parada por um instante, olhando para a minha casa, para mim, para a minha barriga imensa. Parecia uma estranha no seu próprio passado. Eu não me movi. Apenas continuei com a agulha na mão, esperando. Ela caminhou lentamente até o portão. Abriu-o e veio em minha direção. Parou na minha frente. Seus olhos se encheram de lágrimas. Mãe. Ela sussurrou, a voz embargada. Eu não respondi, apenas a encarei, esperando. Me perdoa, ela disse, e as lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. Eu fui horrível, egoísta. Eu só pensei em mim, na minha vergonha. Eu não pensei na senhora, no que a senhora estava passando. Me perdoa, por favor. Ela se ajoelhou na minha frente, uma cena que eu nunca imaginei ver, e abraçou minhas pernas, chorando copiosamente. Minha mão, que segurava a agulha, tremeu. Lentamente, coloquei a costura de lado e toquei seus cabelos. Levanta, minha filha. Chão não é lugar para você, eu disse, a voz rouca. Ela se levantou, mas não se afastou. Olhou para a minha barriga e, pela primeira vez, não vi nojo ou vergonha no seu olhar. Vi curiosidade, espanto. Eu soube do que aconteceu, na casa do tio Adalberto. Ela contou, secando o rosto. Uma prima de uma colega de trabalho mora aqui em Bezerros. Ela me contou tudo. Contou como a senhora enfrentou eles. Contou como a cidade começou a te respeitar. Ela fez uma pausa, respirando fundo. Eu senti tanta vergonha, mãe, mas não da senhora. Senti vergonha de mim, de ter te abandonado quando a senhora mais precisava, de não ter a sua coragem. Naquela tarde, Lúcia e eu conversamos por horas. Ela me contou que Jorge também estava se sentindo culpado, mas que o orgulho e a influência da esposa o impediam de dar o braço a torcer. Ela, por outro lado, não aguentou. Brigou com o marido, que também a criticou por querer me apoiar. Fez as malas e veio. Eu não sei o que vai ser do meu casamento, mãe, mas eu sei que meu lugar agora é aqui, com a senhora, ela disse, segurando minhas mãos. Naquela noite, minha casa não estava mais silenciosa. Tinha o som da voz da minha filha, o barulho dela arrumando um quarto para ficar, o cheiro do jantar que ela preparou para nós. Uma semana depois, Jorge apareceu, sem avisar. Parou o carro na porta, desceu com os 2 filhos, meus netos, e a esposa Beatriz, que tinha uma cara de poucos amigos. Ele não pediu perdão com palavras, como Lúcia. O jeito dele era outro. Ele entrou, olhou em volta, viu as paredes que precisavam de uma pintura, o telhado que tinha uma goteira. Mãe, essa casa não tem condição de receber 3 bebês. Vou dar um jeito nisso, ele disse, a voz séria, pragmática. Era o pedido de desculpas dele. Nos fins de semana seguintes, Jorge organizou um mutirão. Ele contratou pedreiros, pintores, consertou o telhado, pintou a casa, construiu um quarto novo nos fundos, o quartinho dos bebês. Beatriz, a contragosto, acabou ajudando, organizando as doações de roupas e berços que Lúcia conseguiu com amigas. Meus filhos voltaram. Não porque o problema tinha desaparecido, mas porque eu tinha mudado. Eles não voltaram para salvar a mãe fraca e envergonhada. Eles voltaram para ficar ao lado da mulher forte que eles não sabiam que existia. A reconciliação não apagou a dor das palavras que eles disseram, mas o esforço deles em me ajudar, em estar presentes, começou a cicatrizar a ferida. Minha família, que tinha se quebrado, estava se remendando, e a cola que nos unia era a expectativa da chegada daquelas 3 vidas
que antes eram o motivo da vergonha e agora eram a razão da nossa reconstrução. Os últimos 2 meses da gravidez foram uma mistura de ansiedade, desconforto e um carinho que eu nunca imaginei receber. Minha casa virou um centro de operações. Lúcia, que pediu uma licença não remunerada da escola, se tornou minha enfermeira particular. Media minha pressão, controlava meus remédios, cozinhava comidas saudáveis e me obrigava a fazer o repouso que o Dr. Afonso ordenava. Jorge vinha todo fim de semana de Recife. Trazia compras, fraldas e passava o dia consertando coisas, instalando ventiladores de teto, montando os 3 berços brancos que ele comprou. A presença dele era silenciosa, mas constante. Era a forma dele de cuidar. A comunidade continuava a me apoiar. As mulheres vinham em romaria, trazendo um bolo, uma galinha de capoeira, um conselho. O quartinho dos bebês se encheu de roupinhas de crochê, de sapatinhos de lã, de mantas bordadas. Cada peça carregava o afeto e a solidariedade daquelas mulheres. Meu corpo, no entanto, estava no limite. A barriga era tão grande e pesada que eu mal conseguia andar. Dormir era um luxo. Não havia posição que fosse confortável. Meus pés incharam tanto que só conseguia usar os chinelos velhos de Jerônimo. Sentia falta de ar, azia, dores por toda parte. Era uma gravidez de risco, e cada dia a mais que os bebês passavam dentro de mim era uma vitória. Eu conversava com eles. À noite, quando a casa se aquietava, eu colocava a mão na barriga e contava histórias da minha infância como Rosa miúda. Cantava as mesmas cantigas de ninar que cantei para Jorge e Lúcia. Eu os sentia se mexer, cada um no seu canto, como se estivessem me ouvindo. Eu os chamava de meus 3 milagres. Numa dessas noites, Lúcia me encontrou falando com a barriga. Ela ficou parada na porta, ouvindo, com um sorriso triste no rosto. "A senhora já pensou nos nomes, mãe?" Ela perguntou baixinho. Eu não tinha pensado. Parecia algo tão concreto, tão real, que eu tinha medo de dar esse passo. Medo de que algo desse errado. Pensei em alguns. Menti. "Eu gosto de Mateus", ela disse. "E de Lucas, e de Gabriel." Eu sorri. "São nomes de anjos. Eles são." "Vieram para mudar tudo", ela respondeu. E seus olhos brilharam. A espera era longa, tensa. Cada consulta em Recife era um susto. A pressão subia, o inchaço aumentava. O médico já tinha marcado a cesárea, mas a meta era segurar o máximo possível. Nesse período, eu refleti muito sobre a minha vida, sobre Jerônimo, sobre a solidão, sobre Manuel. A raiva que eu sentia dele tinha se dissipado, dando lugar a uma espécie de pena. Ele era só um menino fraco, que fugiu da própria responsabilidade. Ele não merecia meu ódio. Ele não merecia nada. A mulher que eu era antes daquela gravidez tinha morrido. A viúva triste, invisível, tinha dado lugar a uma matriarca, uma figura quase mítica na cidade. As pessoas me olhavam com uma mistura de assombro e respeito. Eu me tornei um símbolo de algo que eu mesma ainda estava tentando entender. Resiliência, talvez. Ou apenas a teimosia de uma velha que se recusou a ser enterrada antes da hora. Na última semana, o médico ordenou internação. A pressão estava perigosamente alta. Fui levada para um hospital em Recife, um lugar grande, impessoal. Jorge e Lúcia se revezavam para ficar comigo. Carminha e um grupo de vizinhas fretaram uma van e vieram me visitar, trazendo pamonha e bolo de rolo, para escândalo das enfermeiras. Deitada naquela cama de hospital, olhando para o teto branco, eu senti um medo profundo. O medo do parto, da cirurgia, de não sobreviver para ver o rosto dos meus filhos. Mas por baixo do medo, havia uma serenidade. Eu tinha feito as pazes comigo mesma. Tinha enfrentado meus demônios. Tinha reconstruído minha família. Se Deus me levasse agora, eu iria em paz. Segurei o terço que minha mãe me deu, o mesmo que segurei no parto de Jorge e de Lúcia. Rezei, não pedindo para viver, mas agradecendo. Agradecendo pela chance de sentir a vida pulsar dentro de mim mais uma vez. De uma forma tão extraordinária e avassaladora. Eu estava pronta. A longa espera estava chegando ao fim. A manhã da cesárea nasceu cinzenta e úmida em Recife. O barulho da cidade entrava pela janela do quarto do hospital. Uma sinfonia de buzinas e sirenes muito diferente do canto dos galos em Bezerros. Eu não tinha dormido nada. A ansiedade era um nó na minha garganta. Lúcia estava ao meu lado, segurando minha mão. Ela também não tinha dormido. Seus olhos estavam vermelhos, mas ela sorria para mim,
tentando me passar uma calma que ela mesma não sentia. Jorge andava de um lado para o outro no corredor, o celular na orelha, resolvendo problemas do trabalho como uma forma de lidar com o nervosismo. A enfermeira entrou no quarto. Está na hora, dona Rosalina. O caminho até o centro cirúrgico foi um borrão. As luzes brancas do corredor passando rápido sobre a maca. Os rostos desconhecidos dos médicos e enfermeiros. O cheiro forte de antisséptico. Lúcia me deu um beijo na testa antes de me deixarem entrar. Te amo, mãe. Vai dar tudo certo. A sala de cirurgia era fria, metálica. Havia muitas pessoas, todas de máscara e touca, movendo-se com eficiência. Senti a picada da anestesia nas costas. E aos poucos, minhas pernas foram ficando pesadas, distantes. Um pano azul foi erguido na minha frente, me separando do meu próprio corpo. Eu só podia ver o rosto do anestesista. Um homem gentil que conversava comigo sobre o tempo, tentando me distrair. O medo era paralisante. Eu estava consciente, ouvindo os sons dos instrumentos, as conversas técnicas dos médicos. Meu coração batia descontrolado. Fechei os olhos e me concentrei na imagem dos meus 3 anjos. Vamos começar, disse a voz do cirurgião. Senti um puxão, uma pressão na minha barriga, mas nenhuma dor. O tempo parecia se arrastar e voar ao mesmo tempo. Eu rezava em silêncio, todas as orações que eu conhecia. E então, eu ouvi um choro, fraco, engasgado, mas inconfundível. O som mais lindo do mundo. Nasceu o primeiro, anunciou o médico. É um menino, forte. Lágrimas de alívio e alegria escorreram pelo meu rosto, se misturando com o suor. O anestesista sorriu para mim. Parabéns, vovó. Quer dizer, mamãe. Uma enfermeira trouxe um pacotinho enrolado num pano verde e o aproximou do meu rosto. Eu vi um rostinho vermelho, enrugado, os olhos apertados, a boca aberta num choro que parecia protestar contra a sua chegada ao mundo. Ele era tão pequeno, tão frágil. Meu filho. Levaram ele para ser limpo e examinado. Mal tive tempo de processar e ouvi outro choro, um pouco mais forte que o primeiro. O segundo a caminho, disse o médico com a voz animada. Outro garoto. Trouxeram o segundo para eu ver. Parecia um pouco maior, o cabelo mais escuro. Ele também chorava, com uma força surpreendente. Meu coração, que eu achava que não podia mais se expandir, cresceu ainda mais. O procedimento para tirar o terceiro foi mais demorado. Ouvi os médicos conversando em tom preocupado. Ele está atravessado. Cuidado com o cordão. O pânico voltou a me tomar. O que está acontecendo? Perguntei ao anestesista, a voz trêmula. Calma, dona Rosalina. É normal no terceiro. Eles estão só tomando mais cuidado. Ele me tranquilizou. Foram os minutos mais longos da minha vida. Eu prendi a respiração. O silêncio na sala era tenso. E então, o choro. Um choro mais miado, mais fraquinho, mas estava lá, vivo. Conseguimos. O trio está completo, o cirurgião exclamou. E eu pude ouvir o alívio na voz dele. Mais um meninão. Quando trouxeram o terceiro para perto de mim, meu peito se encheu de uma ternura dolorosa. Ele era o menorzinho, o mais delicado. Abriu os olhinhos por um instante e me encarou. Eram olhos escuros, profundos, que pareciam carregar a sabedoria do mundo. Eu tinha conseguido. Nós tínhamos conseguido. Meus 3 meninos estavam aqui. Gabriel, o forte. Mateus, o bravo. E Lucas, o meu anjinho observador. A tensão do meu corpo se desfez, e um cansaço imenso me dominou. Senti os médicos me costurando. Ouvi suas vozes se distanciando. A última coisa que lembro foi de pensar nos 3 berços brancos, esperando por eles em casa. E pela primeira vez em décadas, a palavra casa me pareceu sinônimo de felicidade. Eu estava exausta, cortada, mas eu nunca tinha me sentido tão inteira. Voltar para Bezerros com 3 bebês nos braços foi um evento. Jorge dirigia o carro devagar, como se carregasse uma carga de cristal. Lúcia ia no banco de trás, no meio de 2 bebês conforto, tentando acalmar Lucas, que chorava sem parar. Eu ia na frente, com Gabriel no colo, exausta, dolorida, mas com um sorriso bobo no rosto que não conseguia desfazer. Quando entramos na nossa rua, não acreditei no que vi. A vizinhança inteira estava na calçada. Havia balões coloridos amarrados no meu portão. Alguém tinha feito uma faixa e pendurado entre 2 postes. Nela estava escrito: Bem-vindos, milagres da Vó Rosa. Carminha foi a primeira a nos receber, os olhos cheios de lágrimas.
As mulheres me abraçavam, queriam ver os bebês, ofereciam ajuda. Foi uma recepção tão calorosa, tão cheia de amor, que chorei de emoção. A cidade que um dia me apedrejou com seus julgamentos, agora me recebia com uma festa. Os primeiros meses foram um caos abençoado, mas ainda assim, um caos. Minha casa, antes tão silenciosa, agora era preenchida 24 horas por dia por choros, arrotos e o som da máquina de lavar roupas, que parecia nunca parar. Eu mal dormia. Era um ciclo infinito de amamentar, ou dar mamadeira, pois meu leite não foi suficiente para os 3. Trocar fralda, fazer arrotar, ninar, e quando o último finalmente dormia, o primeiro já estava acordando de novo. Lúcia era meu anjo da guarda. Ela ficava com eles à noite para que eu pudesse descansar um pouco, mesmo sabendo que ela mesma estava exausta. Jorge continuou vindo nos fins de semana, mas agora ele não vinha para consertar a casa. Ele vinha para ser pai. Vê-lo, um engenheiro sério e importante, todo desajeitado tentando trocar uma fralda ou dar uma mamadeira, era ao mesmo tempo cômico e comovente. Ele estava aprendendo a ser filho de novo, enquanto aprendia a ser tio-avô. A rede de apoio da vizinhança foi fundamental. Todo dia, uma vizinha diferente aparecia com uma panela de sopa, um cuscuz, uma tapioca. Elas vinham não só com comida, mas com sabedoria. Me ensinavam truques para acalmar cólica, davam dicas de chás e, o mais importante, me davam um ombro para chorar nos dias em que o cansaço parecia que ia me vencer. Eu me sentia com 20 anos de novo, mas com um corpo de 64. As dores da cesárea, as noites mal dormidas, o esforço físico de cuidar de 3 bebês, tudo cobrava seu preço. Havia dias em que eu olhava para aquelas 3 criaturinhas e pensava: meu Deus, onde eu fui me meter? O desespero batia, forte. Mas então, um deles sorria para mim. Um sorriso banguela, involuntário, mas que iluminava meu mundo. Ou segurava meu dedo com sua mãozinha minúscula, com uma força surpreendente. Nesses momentos, todo o cansaço, toda a dúvida desapareciam. Eram substituídos por um amor tão avassalador, tão profundo, que chegava a doer. Eu aprendi a distinguir os choros. O de fome, o de sono, o de dor. Aprendi a dar banho em um enquanto ninava outro com o pé. Desenvolvi superpoderes que só as mães conhecem. A revolução dos berços, como Carminha chamava, virou minha vida do avesso. Destruiu minha rotina, meu sossego, meu corpo. Mas no lugar, construiu uma nova Rosalina. Uma mulher que descobriu, aos 64 anos, que a capacidade de amar é infinita e que a força de uma mãe não tem idade. Eu não vendia mais pamonhas na feira. Minha vida, agora, era dedicada inteiramente a eles. E eu nunca tinha me sentido tão útil, tão viva, tão necessária. Os anos passaram como um rio rápido. A infância dos meninos foi um borrão de festinhas de aniversário com bolo de chocolate e guaraná, de joelhos ralados, de noites em claro por causa de febre, de primeiras palavras e primeiros passos. Minha casa, que antes era arrumada e silenciosa, se tornou um campo de batalha de brinquedos, desenhos na parede e risadas altas. Eu envelheci. Meus cabelos, que ainda tinham alguns fios escuros, ficaram completamente brancos. Rugas novas surgiram ao redor dos meus olhos, marcas das noites de preocupação e dos milhares de sorrisos que eles me deram. Minhas costas doíam mais. Minhas mãos ficaram nodosas pela artrite. Mas meus olhos, segundo Carminha, nunca tiveram tanto brilho. Gabriel se tornou um menino forte, protetor, o líder do trio. Era ele quem apartava as brigas, quem sempre defendia os irmãos na escola. Tinha o temperamento sério de Jorge. Mateus era o agitado, o curioso, o que desmontava o rádio para ver como funcionava. Vivia com algum arranhão novo, fruto de alguma aventura no quintal. Tinha a minha energia de rosa miúda. E Lucas, meu pequeno filósofo, era o mais quieto, o mais observador. Passava horas desenhando, lendo gibis. Era sensível, carinhoso, e tinha uma sabedoria no olhar que às vezes me assustava. Era a alma da casa. Eles cresceram sabendo da sua história. Eu nunca menti para eles. Quando tiveram idade para entender, contei tudo. Contei da minha solidão, do meu erro, da covardia do pai deles e da minha jornada para encontrar a coragem. Contei de uma forma simples, sem drama, como quem conta um fato da vida.
Claro que houve perguntas. Por que ele não nos quis? Lucas me perguntou uma vez, com seus olhos grandes e tristes. Eu o abracei forte e disse: meu filho, algumas pessoas são fracas, têm medo, e o medo as faz fazer coisas feias. O problema nunca foi com vocês. O problema estava dentro dele. E quem perdeu foi ele. Perdeu a chance de conhecer os 3 meninos mais incríveis do mundo. Eles entendiam. E o mais importante, eles nunca se sentiram incompletos. Tinham a mim, tinham os tios Jorge e Lúcia, que eram como segundos pais, e tinham um ao outro. O laço que unia os 3 era algo impressionante de se ver. Eles eram uma unidade, um time. Eu voltei a vender minhas pamonhas. Quando eles já estavam maiores e iam para a escola, montei minha barraquinha na feira de novo. Mas agora, eu não era mais a viúva solitária. Eu era a avó Rosa dos Trigêmeos. As pessoas vinham comprar pamonha e ficavam para conversar, para perguntar dos meninos, para me contar seus próprios problemas. Minha barraca virou um tipo de confessionário, de ponto de encontro. Eu me tornei uma lenda local. A história da minha gravidez virou um causo que os mais velhos contavam para os mais novos. Mas não era mais um causo de vergonha. Era um causo de força. O tempo deixou suas marcas em mim, por fora e por dentro. Mas cada marca era um troféu. Era a prova de que eu tinha vivido, lutado, amado. Eu olhava para os meus 3 meninos, já entrando na adolescência, altos, saudáveis, cheios de sonhos, e sentia uma paz, uma sensação de dever cumprido, que nenhuma vida tranquila e sem sobressaltos poderia me dar. Eu não tinha tido um final de vida sereno. Eu tinha tido uma nova vida. E ela era barulhenta, bagunçada, cansativa e absolutamente maravilhosa. Quando os meninos fizeram 15 anos, eles já estavam mais altos que eu. A casa vivia cheia de amigos, de música alta, do cheiro de pizza que Lúcia, que acabou se mudando para uma casa ao lado da minha, fazia para a tropa. Jorge vinha todo mês, trazendo videogames, tênis da moda e tentando, sem muito sucesso, conversar sobre futebol com 3 adolescentes cujos interesses já eram outros. Eu, com meus 78 anos, era a rainha e a serva daquele pequeno reino. Mandava e desmandava, mas também lavava montanhas de roupas, cozinhava para um batalhão e ouvia pacientemente sobre as paqueras da escola e as angústias da adolescência. Numa tarde, eu estava na cozinha, preparando a massa da pamonha, quando Lucas entrou. Ele estava quieto, pensativo, o que não era incomum para ele, mas havia uma sombra diferente no seu olhar. Ele sentou à mesa, no mesmo lugar onde Manuel se sentou tantos anos atrás, e ficou me observando trabalhar. Mãe, ele disse depois de um longo silêncio. Eu vi uma foto. Parei de ralar o milho. Que foto, meu filho? A tia Lúcia me mostrou um álbum antigo. Tinha uma foto do casamento da senhora com o vovô Jerônimo. E tinha ele. Meu coração deu uma pequena vacilada. Ele quem? O nosso pai, Manuel. Ele era um menino na foto. Estava do lado do pai dele, o tio Adalberto. Eu continuei em silêncio, esperando. Ele se parece um pouco comigo, Lucas disse baixinho, sem me encarar. O formato dos olhos. A faca escorregou da minha mão e caiu na tábua com um baque surdo. Era a primeira vez que um deles fazia essa conexão. Essa busca por uma semelhança física. Uma busca por um pedaço de si mesmos em um homem que era um fantasma. Sentei-me à sua frente. Peguei suas mãos, que já eram maiores que as minhas. E como você se sentiu vendo isso? Perguntei, com o máximo de delicadeza que pude. Ele deu de ombros. Estranho. Eu não senti raiva, nem curiosidade de conhecer ele. Eu só fiquei pensando. Se ele me visse hoje, será que ele se reconheceria em mim? A pergunta dele era tão profunda, tão carregada de uma melancolia adulta, que meu coração se apertou. Lucas, olhe para mim, pedi. Ele levantou os olhos. Você tem o formato dos olhos dele, talvez. Mas o brilho que tem dentro deles, a bondade, a inteligência, isso é seu. O que a gente herda no sangue é só o começo da história. O que a gente se torna, com nossas escolhas, com o amor que a gente dá e recebe, é o que realmente importa. E você, meu filho, você se tornou um homem maravilhoso. Um homem que ele nunca teve a coragem de ser. Ele me ouviu com atenção e vi um pequeno sorriso surgir no canto de seus lábios. Eu sei, mãe. Eu nunca tive dúvidas de quem é a minha família. É a senhora, o tio Jorge,
a tia Lúcia e esses dois malucos que eu chamo de irmãos. Ele se levantou, me deu um beijo na testa, um gesto que ele fazia desde pequeno, e saiu da cozinha, deixando-me sozinha com meus pensamentos e minhas pamonhas. Aquele momento foi um espelho. Me fez olhar para o passado, não com dor, mas com uma clareza final. A semente de Manuel estava ali, no DNA dos meus filhos. Mas a árvore que cresceu, forte, frondosa, cheia de bons frutos, essa árvore fui eu quem regou, com meu amor, meu sacrifício, minha coragem. Eu não era mais assombrada pela memória dele. Ele era apenas isso, uma foto amarelada num álbum antigo, uma nota de rodapé na história grandiosa dos meus filhos. A história que importava, a que estava sendo escrita todos os dias na minha casa barulhenta e cheia de vida, era a nossa, e era uma história feliz. Hoje eu tenho 79 anos. O sol de Bezerros continua quente, a poeira da rua continua a mesma, mas eu não sou mais a mesma. Acordo cedo, como sempre, mas agora o primeiro som que ouço não é o do silêncio, mas o da voz de um dos meus filhos adolescentes, reclamando que o outro pegou sua toalha. Estou aqui, na minha barraquinha na feira. Já não tenho mais a mesma força de antes, então são eles que me ajudam. Gabriel carrega os caixotes pesados. Mateus, com seu jeito bom de conversa, atrai os clientes. E Lucas, com seu talento para a organização, arruma as pamonhas e o mungunzá e cuida do dinheiro. As pessoas passam, me cumprimentam. Bom dia, vó Rosa. Como estão os meninos? Eu me tornei uma instituição, uma matriarca não só da minha família, mas um pouco de toda a cidade. Olho para os meus 3 rapazes. Eles estão enormes, cheios de planos. Gabriel quer fazer engenharia, como o tio Jorge. Mateus sonha em ser chefe de cozinha. E Lucas quer ser professor, como a tia Lúcia. Eles são bons, educados, trabalhadores. São o meu orgulho, a minha colheita. Às vezes, quando a feira se acalma, eu me sento num banquinho e fico observando a vida passar. Lembro da Rosalina de 16 anos atrás, a mulher quebrada, envergonhada, que caminhou por essa mesma feira se sentindo o lixo do mundo. Lembro da solidão, do medo, do desamparo. E olho para a minha vida hoje. Uma vida cheia de barulho, de trabalho, de amor. Um amor que transborda. A vida me pregou uma peça. Tirou-me o sossego da velhice que eu achava que queria e me deu, em troca, a maior e mais bela aventura que eu poderia viver. Foi um caminho duro, cheio de pedras e espinhos, mas cada cicatriz valeu a pena. Se tem algo que aprendi em todos esses anos, é que a vida não acaba aos 60, nem aos 70. Ela só acaba quando a gente desiste de lutar. E eu nunca fui de desistir. A Rosa miúda, aquela menina teimosa que corria pelos canaviais, ainda vive aqui dentro. E ela está muito orgulhosa da mulher que se tornou. Eu não sei o que o futuro ainda me reserva, mas olhando para os meus 3 milagres, que agora discutem sobre quem vai comer a última pamonha, eu sei de uma coisa. Eu sou a mulher mais rica e feliz de Bezerros. A minha riqueza não está no banco. Está aqui, na minha frente. E é um tesouro que ninguém, nunca, poderá me tirar. A vergonha nunca foi minha. A coragem, sim. E é com ela que eu teci cada dia da minha nova vida. Um fio de cada vez. E quer saber? Ficou uma colcha de retalhos linda. A vida da gente é assim mesmo, não é? Cheia de nós, de linhas que se partem, mas também de remendos que, no fim, deixam a tapeçaria toda mais forte e mais bonita. Se a minha história, com todos os seus tropeços e suas vitórias, tocou o seu coração de alguma forma, eu fico feliz. E se você quiser continuar a ouvir histórias de gente de verdade, que cai e levanta, se inscreva aqui no nosso cantinho. Deixe o seu like, se essa velha aqui merecer, e comente aí embaixo o que você achou da minha jornada. Cada comentário é um afago no coração da gente, um cheiro, e fiquem com Deus.